Você já teve algum problema de conflito entre religião e arte marcial? Se sim, fica comigo nesse vídeo aqui. Eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais, e você sendo professor ou aluno, eu vou te ajudar a solucionar esse problema. Então, eu estou gravando esse vídeo a pedido do Cláudio Bertarello, que é professor de Kung Fu na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. E ele falou para mim que ele tem muito problema na cidade dele com pessoas que entram na academia e veem algum símbolo que tem relação com a arte marcial e acabam acreditando que aquilo é alguma coisa que vai contra a religião dessas pessoas e elas acabam optando por não treinar. Então, Cláudio, eu vou falar para você que esse é um problema muito comum, não é só você que tem esse problema, muitas pessoas têm. Eu lembro de pelo menos 2 professores agora que já me falaram sobre o mesmo tipo de problema. E existem realmente muitas pessoas que deixam de treinar arte marcial porque se recusam a realizar algumas formalidades que tem muito a ver, assim, algumas formalidades que costumam fazer parte das artes marciais, onde grande parte delas, de grande parte das academias. Então, isso, as pessoas se recusam a fazer essas formalidades por questões religiosas. Então, é muito comum em academias de Kung Fu, quando as pessoas entram e veem o quadro do Kuan Yu, a maioria das pessoas costuma conhecer por Quan Kun, que é uma imagem que costuma ter nas academias de Kung Fu e muitas pessoas entram e olham aquilo, veem os alunos fazendo reverência e acham e não sabem o que é e acreditam que é alguma coisa que vai contra a religião, então eles acabam por não treinar. Eu acredito que no Aikido tenha muito esse problema também, porque nas academias de Aikido, em todas elas tem uma imagem do fundador, normalmente em cima de um altar, e aí as pessoas fazem uma reverência, e eu acredito que pessoas religiosas muitas vezes tenham algum tipo de resistência com relação a isso, por não entender, né? Isso, na verdade, é um preconceito, a pessoa chega com uma ideia, preconceito, vamos quebrar a palavra para não gerar desentendimento, preconceito, tá? A pessoa já chega com uma ideia pré-concebida antes de conhecer o que aquilo significa, então ela acaba não conhecendo, não entendendo o significado daquilo e isso gera desentendimento, gera esse problema de a pessoa de repente sair da academia ou mesmo não entrar. Eu até lembro de uma situação muito engraçada que aconteceu comigo na faculdade. Uma vez eu estava conversando com uma colega de faculdade e em algum momento, eu não sei qual era o assunto que a gente estava falando, acho que a gente estava falando alguma coisa da disciplina de lutas, não sei. Sei que em algum momento a gente falou que a gente caiu no Tai Chi. E aí ela falou que ela não gosta de Tai Chi porque não gosta dessa ideia de mente vazia, porque para ela, cabeça vazia é morada do diabo. Então, tá bom, né? Tudo bem, fazer o quê? Você pensa na hora, né? Mas enfim, então quando as pessoas não entendem uma determinada ideia, alguma formalidade, alguma determinada característica da arte marcial, muitas vezes, se a pessoa for religiosa, ela pode achar que aquilo entra em conflito com a crença dela, quando não é verdade. Bom, então vamos lá, deixa eu recorrer ao meu slide aqui para não me perder. Enfim, vamos lá. Existe no mundo, a gente vive num mundo que existe muito preconceito, não é preconceito a palavra que eu quero usar, é muita intolerância religiosa, de religião para religião, de religioso com ateu, de ateu com quem é religioso, enfim. E é importante, para lidar com esse conflito, saber que a arte marcial sempre teve, de alguma forma ou em algum momento, alguma ligação com religião. Inclusive, essa é uma característica que difere a arte marcial do esporte de combate. Mas isso é assunto para um outro vídeo, num outro momento eu falo sobre isso. Mas enfim, quando eu falo dessa relação de arte marcial e religião, não estou falando simplesmente em China, em Japão, estou falando no geral, qualquer cultura, qualquer parte do mundo. Como exemplo, a arte marcial russa, ela teve ou tem, em algum momento da história, pelo menos, ela teve muita ligação, pelo menos nas origens, ou sei lá, em algum momento da história, a arte marcial russa teve alguma ligação com a igreja cristã ortodoxa.
Então, não é só uma coisa das artes marciais lá da China, do Japão, que tem relação com o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, enfim. Então é importante conscientizar as pessoas de todas essas questões e mostrar para elas que não é bem por aí, que uma coisa não interfere na outra e que você pode entender as religiões que estão relacionadas com a arte marcial sem você precisar acreditar nelas, enfim. E isso é importante tanto para o seu negócio, para a sua academia, para você não espantar aluno por causa de religião, mas principalmente para promover o respeito entre as pessoas, entre ideias diferentes, entre crenças diferentes. É muito importante promover esse respeito. Então é importante as pessoas entenderem. Elas não precisam concordar com tudo isso, mas elas precisam entender. Então vamos lá, o que fazer? Você precisa contextualizar tudo aquilo. A pessoa vai ver um símbolo, vai ver uma imagem de uma pessoa, você precisa contextualizar. Então, essa pessoa precisa entender que você está falando de uma prática que vem de um país diferente. Quando você fala de países diferentes, você fala de culturas distantes, tanto no tempo quanto no espaço. O que eu quero dizer com isso? No caso desse professor do Cláudio, por exemplo, que está falando de Kung Fu, está falando de uma arte marcial que vem da China, então está falando de uma cultura que está a milhares, sei lá quantos milhares de quilômetros de distância. Também é um país que tem milhares de anos de história. Então, essa história começou lá atrás, então está muito distante não só do espaço, né, não só do Brasil, mas também do tempo, porque a gente está no ano 2016 e a gente fala de coisas que surgiram há mais de 4.000 anos, 5.000 anos. E por essas questões geográficas e culturais existe idioma diferente, pensamento diferente e linguagens diferentes. E quando a gente fala de diferença de pensamento, de idioma e de linguagem, significa que você fala de um determinado assunto aqui de um jeito, e para você falar do mesmo assunto numa outra cultura, você fala de uma maneira um pouco diferente de acordo com o modo como aquela cultura pensa, para que ela possa entender. Então, o exemplo por exemplo, eu falar uma determinada expressão que a gente usa no dia a dia aqui e a gente tentar traduzir essa expressão ao pé da letra para outro idioma. Eles não vão entender. Às vezes tem uma outra expressão com o mesmo significado, mas no idioma deles. Então eles vão entender aquela expressão e não a sua. A mesma coisa acontece com relação à diferença de tempo, né? Esse espaço temporal. Eu posso falar uma coisa aqui hoje, estando no Brasil, e daqui a 1.000 anos, quando alguém, de repente, eu escrevo aqui, a pessoa vai assistir esse meu vídeo aqui, daqui a 1.000 anos, e aí o idioma já mudou, o pensamento já mudou, o pensamento da nossa cultura já mudou depois de 1.000 anos, e pode ser que a pessoa não entenda exatamente aquilo que eu falei. Eu vou dar um exemplo agora da própria Bíblia, se a gente for pensar, ela foi escrita em pelo menos 3 idiomas diferentes, né? O grego, o hebraico e o aramaico. E o aramaico que é uma língua extinta, não existe mais. Então, imagina há quanto tempo que existem cada um dos textos da Bíblia, e aí vão sendo traduzidos, e só que isso foi escrito numa outra cultura, milhares de anos atrás, então as pessoas pensavam de um jeito, entendiam de um jeito, e aí depois passa para cá e vai fazer uma tradução, e aí porque de repente existe uma determinada expressão, uma determinada gíria escrita no texto lá que hoje você vai traduzir, perde o significado, ou mesmo no idioma original já não tem mais o mesmo significado e as pessoas não entendem, aí você faz a tradução da tradução, enfim, vira um rolo enorme e aí acaba que você não entende o significado daquilo por uma diferença no espaço de tempo. Então, é importante entender essa diferença de cultura, essa distância de tempo e espaço das culturas. Tá? Então, uma coisa dita em outro lugar, em outra cultura, em outra época, ela vai ser dita de uma outra forma, vai ser colocada de uma outra forma do que para a cultura que a gente vive. Isso é natural. E, bom, tá. O que mais? Símbolos. Vamos falar dos símbolos agora.
Os símbolos representam um conjunto de ideias por meio de uma imagem. Então, é importante deixar claro isso para as pessoas. Então, essas ideias, elas fazem sentido, novamente, de acordo com o pensamento daquela cultura. Então, você tem um símbolo do tal, por exemplo. Ele, por meio daquela imagem, aquela imagem carrega todo um significado, tem toda uma ideia por trás, que quando você olha para a imagem você lembra daquilo tudo. É a mesma coisa com um santo da Igreja Católica, por exemplo, ou uma cruz, né? A imagem de Jesus crucificado. Aquele símbolo carrega um significado muito grande, assim, carrega tem muitas ideias por trás daquele símbolo. Então, quando você olha para aquele símbolo, isso já te remete a todas aquelas ideias. Você não precisa ficar lembrando de todas as ideias. Você olha para a imagem, naturalmente você já sabe o que aquilo significa. Instantaneamente você já sabe do que está falando, o que aquela imagem representa. Então, bom, China, 500 anos antes de Cristo. Então, tanto os símbolos quanto os personagens, eles fazem sentido de acordo com a cultura. Então, 500 anos antes de Cristo, a gente tinha ali, na China, Lao Tse, Confúcio, na Índia você tinha o Buda. Então, esses caras, eles surgiram muito antes de Cristo, né? 500 anos antes, 600, por volta de 500, 600 anos antes. E eles falavam sobre a mesma coisa que outras religiões falam, qualquer religião, seja cristã, seja muçulmana, eles falavam as mesmas coisas, sobre como você se comportar, sobre respeitar as pessoas, falavam as mesmas coisas, só que numa linguagem adequada para a cultura que eles viviam na época que eles viviam. E ainda assim muita gente não entendia. Então, para eles, são esses personagens que vão... Para essas culturas, né, para esses países, são esses personagens que vão ter significado para eles. Naquela época não existia Jesus Cristo, 1000 anos depois... não tinha globalização, não tinha YouTube, Jesus não tinha um canal no YouTube para a pessoa poder assistir do mundo inteiro, assistir lá da China e falar, esse cara aqui é legal, vamos ouvir o que ele fala. Não, o Oriente Médio estava muito longe da Ásia, né? Então, ou sei lá, qualquer outra cultura que está muito longe de um país, é muito mais fácil você acreditar, você ouvir, você seguir as pessoas que estão inseridas no contexto da sua cultura, que fazem parte da construção da história do seu povo, do que uma pessoa que faz parte da construção da história de um outro povo que está a milhares de quilômetros de distância e há séculos de distância também, há séculos de diferença do momento em que você está vivendo. Bom, então, sobre isso já finalizei, vamos lá. Um terceiro ponto importante para esclarecer é que os asiáticos eles têm um respeito muito grande pelos ancestrais, é bem diferente do que a gente tem aqui. Então eles reverenciam muito as pessoas que foram importantes para a formação dos valores da cultura deles. Então, por isso que numa academia de Aikido as pessoas reverenciam o fundador. Nas academias de Kung Fu também, reverenciam os mestres antigos, ou personagens como Quan Kun, que foi um general muito famoso, que foi muito importante para a formação dos valores do povo chinês. E eles reverenciam porque eles têm a consciência de que eles sabem que se não fossem essas pessoas, eles não estariam aprendendo o que eles estão aprendendo naquele momento. Se não fossem os mestres ou esses personagens que estão relacionados com a formação desses valores, essas pessoas que estão lá na academia talvez não estivessem, provavelmente não estariam. Aliás, provavelmente não. Se não fossem essas pessoas, eles não estariam aprendendo esses valores. Então eles têm muita reverência, muito respeito por
essas pessoas que ajudaram a formar os valores deles e também a construir o conhecimento que eles estão adquirindo. Então eles têm um respeito, os asiáticos têm um respeito muito grande pelos professores. Não é que nem aqui, a gente não tem esse respeito pelo professor igual tem o asiático. Então eles referenciam os professores que já morreram, todos os antepassados que ajudaram a construir aquele conhecimento, enfim, aquilo que eles estão vivendo, que eles estão aprendendo. Então, novamente, eles vão reverenciar esses personagens que têm a ver com o contexto deles. Então, para uma pessoa que está praticando arte marcial, ela começa a conhecer a história do estilo, a história da arte marcial, é natural que ela comece a entender a importância dessas pessoas. E é justamente quando faz sentido, a partir desse momento faz sentido para a pessoa, e é aí que ela vai passar a reverenciar essas pessoas. Porque se não faz sentido, é simplesmente uma repetição mecânica. A pessoa vai lá, abaixa a cabeça para imagem do mestre, seja lá o que for, sem saber o que está fazendo. E aí não é legal. Mas então, você explicando tudo isso para a pessoa, ela vai entender ou não e vai respeitar ou não. Se ela não respeitar, ou mesmo se ela respeitar e ela não quiser seguir essas formalidades da sua escola, do seu estilo, não se preocupa. Você também precisa respeitar a pessoa. Pode ser que ela não queira fazer uma reverência para um mestre, para a imagem de um mestre, então você não pode obrigar a pessoa a fazer isso. Cada um no seu tempo. Se a pessoa não quiser entender, ou não quiser respeitar, ou não quiser seguir, ela não vai, não tem como convencer. Então, não tenta convencer a pessoa, explica, mas deixa a cargo dela a responsabilidade de entender, deixa sob a responsabilidade dela entender ou não entender, respeitar ou não. Porque senão você fica tentando convencer e aí você acaba sendo aquela pessoa impertinente, aquela pessoa inconveniente, que fica enchendo o saco tentando convencer o outro de que você está certo, ou que sua ideia está certa, enfim. E também não deixe de fazer aquilo que você acredita para atrair as pessoas, para conquistar alunos, tá? Não deixa de fazer aquilo que você acredita, porque senão você começa a fazer o que um quer, depois tem outra pessoa que quer outra coisa, você vai fazer também, e aí você tenta agradar todo mundo e no fim você acaba frustrado porque você está fazendo uma coisa que você não acredita e que você não sente prazer. Então, se você acredita naquilo, segue aquilo que você acredita, continue ensinando e se preocupe mais em atrair as pessoas certas, aquelas pessoas que são importantes para a sua escola, para o seu negócio, né? Você tem que se preocupar com as pessoas que querem aquilo que você oferece e não as que não querem. As pessoas que não querem o que você tem para oferecer, elas não são importantes para você. Bom, então é isso. Se você que está assistindo aí já passou por esse problema ou enfrenta esse problema, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu ver se para as pessoas se conectarem, né? Elas perceberem se tem mais gente que está passando por isso, ou que já passou por isso também, ou se não tem, enfim. E depois, se você começar a explicar tudo isso para as pessoas e começar a perceber que está dando resultado, escreve aqui nos comentários para falar se deu certo ou se não deu, se isso realmente te ajudou. E para você que é novo no canal, que está assistindo pela primeira vez, se inscreve no meu canal clicando aqui do lado esquerdo, ou aqui embaixo, ou aqui do seu lado esquerdo. Antes era do meu lado esquerdo, agora eu mudei. Se você tiver isso se você estiver assistindo no blog, né? No blog tem lá do lado esquerdo, lá no alto, um botão para você se inscrever no canal também. Aqui no YouTube, na engrenagem, ativa as notificações para você receber o aviso de que chegou um novo conteúdo, um novo vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, esse vídeo, esse artigo do blog, seja lá o que for, com outras pessoas, porque muitos passam por esse problema também, como eu já falei, então isso pode ajudar outras pessoas. Dê o seu like se você gostou. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.